continuando aqui, nós vamos falar sobre metabolismo energético. Na nossa aqui, nós vamos falar. Né, você ouve muito falar, né? Essa atividade física gastou 540 calorias, gastou 800 calorias, né? Só que não funciona assim. Então, as pessoas leigas se animam disso. O aparelho diz, gastou 800 calorias. Mas tem um detalhe. Essas calorias vieram de onde? Onde foi a fonte dessa energia que foi tirada? Essas calorias foram retiradas de onde? Elas precisam ser retiradas dos lugares certos, principalmente no caso da atividade física, seja retirada das gorduras. Se for retirada a fonte de energia das proteínas, o metabolismo, o cérebro, a região do hipotálamo reconhece como autodestruição. Assim que parar essa atividade física, você vai ter mais gordura do que tinha antes. Creia nisso. Baseado nesse conhecimento, é que nós vamos falar sobre metabolismo energético para você. Então, principalmente os carboidratos, né? Os carboidratos é sinônimo de quê? De massa, de doce, de refrigerante, batata, aveia, de pãozinho francês, de pão integral e assim sucessivamente. O que é interessante para nós é reconhecer, né, qual o tipo de carboidrato. Existem dois tipos de carboidrato. O carboidrato simples, ou de índice glicêmico alto, ou o carboidrato integral, ou carboidrato de índice glicêmico baixo. Qual é a diferença entre esses carboidratos ou açúcares? É simples. Quando você vai na sua nutricionista, que ela diz que vai retirar os carboidratos, né, e deixa uma aveia, deixa uma batata doce, né, e retira o pãozinho francês, a diferença é uma. Lembra que eu falei de resistência à insulina? O que é que acontece? Então, as pessoas que são resistentes à insulina, quando ela ingere um pãozinho, a insulina vai lá no teto rapidamente, menos de 30 minutos sobe. Tudo que você ingerir na alimentação, depois que a insulina subir, vai virar gordura. Vai dar dor de cabeça, vai dar tontura, vai dar aqueles sinais parecidos com labirintite, você vai reter água no corpo, as pernas vão inchar, você vai se sentir pesadona, os atletas vão ficar lentos, vão correr com um peso maior do que o normal deles, assim sucessivamente. Quando a pessoa ingere só o carboidrato integral, por exemplo, um arroz integral, um pão integral, 100 gramas, ou a quantidade que for, vai levar de 2 a 6 horas para chegar no sangue. Ou seja, a insulina não sobe no sangue. Essa pessoa vai ter uma dificuldade maior para formar gordura. O SHBG dela lá do fígado, lembra? Vai ser produzido, não vai parar. Então, isso que é a diferença. Então, quando você ingere o carboidrato de índice glicêmico alto e não integral, sua insulina sobe muito. Forma gordura com uma facilidade, você retém água, você parece que engorda do dia para a noite, mas na realidade é retenção de água no início, depois começa a formação de gordura. Para o personal trainer e para nutricionista, que a gente vai trazer isso aqui, é uma parte de bioquímica, para ela que entenda como se mexe nesse metabolismo. Então a glicose todo tipo de carboidrato vai terminar numa estrutura chamada piruvato. Para nós o que interessa nessa parte bioquímica, na parte molecular que a gente chama dos carboidratos, é que a glicose tem 6 carbonos, certo? A glicose tem 6 carbonos. A glicose, frutose, tudo tem 6 carbonos. Aí ela chega até um produto de 3 carbonos, chamado piruvato. Piruvato. Aí o que acontece? No piruvato, aí tem o metabolismo das proteínas, né? Das proteínas dos aminoácidos. O menor aminoácido mais simples que tem é a alanina. Alanina. E aqui o ácido lático, né? O ácido lático, que também tem 3 carbonos. Se você pegar aí no livro de bioquímica, você vai ver a estrutura química. Então, alanina
piruvato, lactato, tudo vem do desdobramento da glicose, da quebra da molécula da glicose que vem dos alimentos, né? O grande detalhe é que logo aqui embaixo vai entrar na mitocôndria isso. Aí tem um produto chamado acetil-CoA. Acetil-coenzima A. Aí você lembra, tem aquele ciclo lá, tudo aquilo. Para nós interessa que tem bem aqui, tem um produto chamado oxalacetato. O oxalacetato, ele dá acetil, aí fica ciclando isso aqui. E bem aqui, né, o ciclo da ureia, tem o aspartato. Aí no mercado aí, então quando a pessoa faz atividade física, as pessoas normais, elas fazem esse ciclo. Então então aqueles que tomam destrose, tomam destrina antes da atividade física para produzir energia, então fornece carboidrato para o músculo, ele cicla isso, a pessoa não sente cansaço e fadiga. Nas pessoas obesas e nos diabéticos, a nutricionista reduz a glicose lá para quê? Para que a insulina não soba, se for já diabético, o pâncreas não esteja a funcionar, não dê hiperglicemia, né? Aí o que acontece? A pessoa vai para a academia fazer atividade física. Aí a nutricionista tem que reduzir os carboidratos da dieta, passar integral. Tem algumas pessoas que têm tontura, outras labirintite, outras desmaio na academia. O que é que ela precisa fazer? Né? Não esqueça que eu falei antes. Ah, perdeu tantas calorias. Isso não interessa na prática. As calorias têm que vir só da gordura. Não pode vir do músculo. Lógico, pode utilizar a glicose, mas de preferência que essa fonte de energia... Você sabe que uma molécula de gordura produz 9 calorias. Uma molécula de proteína produz 3 calorias. Uma molécula de glicose produz 3. Então, a queima de gordura é mais interessante para o organismo. Aí esse ciclo chamado ciclo de Krebs você pode alterar. Então, quando você suplementa com piruvato, que é uma medicação que tem no mercado, os produtos têm piruvato, o piruvato aumenta a acetil-CoA cicla dentro da mitocôndria e você não precisa de tanta glicose na dieta. A insulina não subindo, não tendo glicose, a insulina não sobe. A insulina não subindo, você consegue fazer essa pessoa não formar gordura no corpo por esse mecanismo. Você tem os aspartatos, né? Aspartato de arginina, aspartato de cálcio, aspartato. Então, quando você suplementa com aspartato, aumenta o oxalacetato, que aumenta a acetil-CoA, fica dentro da mitocôndria e você não produz tanta glicose. Então, aqueles treinadores antigamente que diziam, né, que tinha que ingerir bastante carboidrato antes da atividade física, ela já caiu por terra há muito tempo. Porque no resistente à insulina, nos mods, se ingerir muito carboidrato, a atividade física não vai funcionar. Isso é vero. Então, entenda isso. Então, a produção de energia tem que vir das gorduras e dos carboidratos, nunca das proteínas, que é a alanina. Então, quando você começa a utilizar a alanina, você está queimando o músculo. Queimando o músculo, o hipotálamo reconhece que está autodestruindo, vai formar gordura logo em seguida a partir de tudo que você ingerir. Deu para entender? Os carboidratos, não esqueça da resistência à insulina. Então, as pessoas resistentes à insulina, rotas metabólicas alternativas, uma das opções é essa. Lógico que tem o BCA, tem o whey protein, tem a glutamina, cada caso a nutricionista aí sabe qual é o melhor, né? Ela fez os exames, mas um aporte muito bom é esse, principalmente para as pessoas que têm labirintite, pessoas muito obesas, pessoas com mais de 100, 120 quilos, com insulina muito alta, esse dispositivo é muito bom. O metabolismo das gorduras, como eu já falei, preste atenção. Então, no metabolismo das gorduras, é de fundamental importância você saber que existe 2 tipos de gordura. Porque as pessoas dizem, o médico disse que eu tenho gordura no sangue, mas qual? É o colesterol, é o triglicérido ou é os 2?
Como eu já falei, o colesterol é produzido no próprio corpo a partir do fígado. E pode vir algumas dietas, como carne muito gordurosa, tudinho, pode vir o colesterol embutido nisso. O que você precisa saber, você que é profissional de educação física, nutricionista, né, é que o colesterol total ele não tem valor praticamente na prática. O que precisa saber é a fração dele, o HDL, a fração LDL, né, que é o colesterol, LDL colesterol, e a VLDL, que é uma proteína, nada mais é do que uma proteína produzida, uma lipoproteína produzida no fígado. Quando a LDL sai do fígado e chega no sangue, aí ela vem com o nome de HDL e com o nome de LDL. O HDL é o faxineiro do metabolismo. Então, o triglicérides, as moléculas de ácidos graxos livres que está no sangue, o HDL é o faxineiro. Ele tira tudo do sangue e leva para o fígado para ser excretado, para ser jogado fora pelas fezes. O LDL é o colesterol menino mal, que todo mundo diz que é o péssimo colesterol, o colesterol ruim. Mas é ele que leva o colesterol para o testículo, para o ovário, para a suprarrenal, para produzir a sua testosterona, para produzir o cortisol, para produzir os outros, o ACTH e a progesterona, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Se a pessoa não tiver LDL muito baixo, ela não tem testosterona, não tem... Como é que quer fazer omelete se não tem ovo? Então, aqueles pacientes que infartados, pacientes que têm dilipidemia, então, com colesterol de 50, LDL de 50, LDL de 80, pode observar, eles não morrem do colesterol, mas morrem de outras complicações. Pela perda por não ter testosterona, perda de massa magra, obeso, e assim, isso é um assunto muito polêmico. E o HDL, quando ele é baixo demais, é lógico, não vai ter o faxineiro para limpar a parede das artérias, levando essas pessoas geralmente ao infarto e ao derrame. Então, a moderação, o equilíbrio é de bom grado. O triglicérides, que é, como eu já expliquei, é o conteúdo que tem dentro das células de gordura. O triglicéride, lembra da aula anterior? Então, ele tem 3 moléculas e aqui tem os ácidos graxos livres de cadeia longa, né? Por isso que o nome dele é triglicéride. Essa cadeia aqui, esse é o esqueleto do glicerol. Então, isso aqui que são os glicérides, são os ácidos graxos livres que ficam circulando no sangue. Lembra da resistência à insulina? Então, naquelas pessoas que são resistentes à insulina, geralmente o triglicérides é alto, ou começa a subir, mesmo não comendo, não ingerindo gordura. Então, por quê? A insulina não consegue ter ação sobre a lipase lipossensível, a lipase lipossensível deixa vir tudo para o sangue, aí dando aquela gordura no fígado, triglicérides 700, 600, mesmo se a pessoa comer gordura. Cada um tem sua particularidade, aí você vê muitos médicos por aí, muitos médicos, isso aí é comum quase, principalmente em rede pública, o fibrato, né, os benzafibratos, fibrato para tratar os triglicéridos, mas você não vê nenhum sensibilizador de insulina para melhorar o sinal de insulina, para ter uma ação sobre lipase lipossensível, ver essa gordura não vir para o sangue. Você que é médico aí, que está na rede pública, você já viu, né, como se trabalha, alguns convênios, né, onde as dilipidemias mistas, você trata com a simvastatina, o benzafibrato, mas esquece dos sensibilizadores de insulina. Eu não quero me aprofundar nisso, mas que é um assunto mais à frente. Mas, por exemplo, a DPP-4, né? Então existe hoje, sabe-se que existe aquelas pessoas que dão hiperglicemia, dão açúcar pelo um defeito no gene do glucagon, não é isso? Então aquelas pessoas que fazem hiperglicemia, já às vezes, não é? Um defeito no gene do glucagon. Mesmo as pessoas se alimentando, a glicose fica alta, por isso que usa as vildagliptina, estagliptina, esses sensibilizadores da DPP-4. Quando você regula o gene do glucagon, não é isso?
Não há hiperglicemia. Você associando com uma metformina, com uma pioglitazona, geralmente esses pacientes estabilizam. Mas é de fundamental importância aqueles pacientes, aquelas pessoas que fazem atividade física para baixar os níveis de triglicérides, antes de tudo, ver se o pâncreas delas funciona bem, funciona menos, funciona mais, se é resistente à insulina, se ele é diabético mesmo, se ele é um MOD. Para quê? Para que faça um tratamento adequado e uma atividade física compatível com o perfil metabólico dessa pessoa. Então, não sei se está dando para você entender o raciocínio clínico. O que é que acontece? Então, essas pessoas que são resistentes à insulina, com triglicéride alto, quando vai fazer lá a atividade física, e vai com uma simvastatina, uma rosuvastatina, as estatinas inicial, dá um negócio chamado rabdomiose. O que é rabdomiose? Nada mais é igual a sarcopenia, uma destruição de fibra muscular. Então, essas pessoas começam a perder massa magra. Perdendo massa magra, não consegue estabilizar a glicemia nem o triglicéride. Deu para entender? Então, às vezes, o personal treino lá se mata fazendo treino de força, treino metabólico e não consegue manter a massa magra do seu cliente, porque ele está tomando uma medicação que interfere na produção de massa magra, na hipertrofia muscular. Não é isso? Então, é de fundamental importância que se tenha conhecimento total, não fazer as coisas porque vê outro fazer, né? A vivência, né? Estudar. Então, isso que eu estou dizendo para você. Não estaria aqui falando isso para você se fosse aquele rodapé de livro. Então, a gente tem que passar a experiência. Isso eu não aprendi sozinho, alguns me ensinaram, aprendi com bons professores, né? Então, isso eu estou passando para vocês. O que eu fiz foi aliar a dieta, a atividade física com tratamento clínico. Nada mais do que isso. Não invento nada. Está tudo escrito nos livros aí. Agora, se fosse é só você pegar o livro aí, está escrito que o colesterol bom, o colesterol ruim, o triglicéride é isso e aquilo. A prática do dia a dia no consultório da enfermaria é que faz a diferença, né? Então, você trazer melhora para o seu cliente, para o seu paciente, melhorar a qualidade de vida dele. Eu falei na frente lá dos hormônios esteroides, né? Hoje é muito comum se ver pessoas com insônia, perda de memória. Por quê? Porque tem uma estrutura chamada hipocampo, né, na região temporal do cérebro, que ela tem receptores por cortisol. E o cortisol alto, principalmente à noite, então ele detona o hipocampo. Aí a musculação não funciona para essas pessoas, que é um assunto mais à frente que nós vamos falar. Então, deu para atender o metabolismo das gorduras? Lógico, é superficial porque fica muito pesado. Então, se você tiver dúvida, você entra no meu e-mail aí e manda a pergunta para mim que eu respondo para você. Se você estiver inscrito aí nos nossos cursos e aqueles que estiverem interessados, quiser presencial, em breve nós teremos nossos cursos presencial aqui em São Paulo, trazendo todo esse assunto de ponta a ponta, aí com os medicamentos, com tratamento. Você que é médico, gosta de trabalhar com obeso, com atleta, os fisiologistas mesmo, estamos à disposição. Então, o próximo bloco é neurociência clínica. Vamos falar de hipocampo e musculação para a gente encerrar esse nosso módulo inicial. Aqueles que quiserem, esses são os módulos básicos que a gente chamou, né? Então, um módulo avançado, você dá uma estudada nisso, tire sua dúvida, manda para nós, aí logo em seguida, mais à frente, dependendo do número de pessoas, a gente vai trazer os módulos avançados de fisiologia do exercício, com exames de pacientes, leitura de exames, outros profissionais aqui com a gente, trazendo a experiência dele. Entre em contato conosco aí pelo nosso e-mail, pelo Instagram, ou mesmo pelo Facebook, Dr. João Pinheiro. Faça a sua inscrição, deixe sua marca, sua dúvida, que a gente entre em contato com você.